Fala pessoal, tudo bem? Vinícius do Footstats aqui, como vocês estão? Hoje a gente vai fazer as análises, né, dos jogos desta quinta-feira, dia 5 de junho, quando começa as eliminatórias, volta, né, na verdade, as eliminatórias para a América do Sul, estreia do Ancelotti aí no Brasil. A gente tem também a segunda semifinal da Nations League, né? Ontem Portugal surpreendeu, né? Venceu a Alemanha aí por 2-1, gol do Cristiano Ronaldo. Portugal que vinha um pouquinho pressionado aí, né? Até falando em demissão do Roberto Martinez. Mas venceu, talvez as coisas dêem uma acalmada por lá. E agora espera o vencedor de Espanha e França. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as análises. Dei uma mudadinha no prompt, não no prompt da análise, né? Mas no prompt da nossa apresentação aqui. Então, ela vai ser um pouquinho mais específica e detalhada do que o último vídeo. E vamos ver se a gente segue assim até o fim. Beleza, então o primeiro jogo do dia aí, a gente tem Espanha e França, a outra semifinal da Nations League. Dois times muito bons, né? A Espanha aí campeã da Eurocopa, França vice-campeã do mundo. Bom, os times se enfrentaram, né, na Eurocopa, a Espanha venceu a França aí num jogo, uma partida muito boa do Lamine Yamal. É, e a França vem aí com o PSG, né, campeão aí da Champions, com a garotada interessante aí para fazer esse jogo, né? Bom, o jogo acontece às 4 horas na Stuttgart Arena. É a reedição da semifinal da Euro, né, como eu tinha falado, com favoritismo espanhol e pressão francesa por resposta em meio a desfalques importantes. A França tem desfalques principalmente na defesa aí, né? Vamos lá. Bom, contexto estatístico, né? XG da Espanha 2,08, XG a 1,17, três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, três vitórias seguidas aí, 5,3 escanteios por jogo, ambos sim 60%. Pontos por jogo 2,67, gols por jogo 2,33. Números bem positivos aqui, né? Principalmente a diferença de XG e XA. Já a França vem com XG de 1,57, XA de 1,17, quatro vitórias e uma derrota nos últimos jogos. Cinco jogos, né? 4,9 escanteios por jogo, ambos sim de 40%. Pontos por jogo 1,67, gols por jogo também 1,67. Bom, o que a gente espera aí do relação à competição? A National League chega em sua fase final, Espanha e França disputam vaga na decisão, esperando, na verdade, vão enfrentar Portugal, né? Registrando o duelo da Euro 2024, vencida pelos espanhóis. A Espanha chega invicta a 18 partidas, interessante, enquanto a França tenta reencontrar estabilidade tática em meio a lesões. Contexto da partida: a Espanha chega embalada com um padrão ofensivo sólido, moral elevada. Já a França vem impressionada, com falhas defensivas recentes e quatro desfalques no setor defensivo: Koundé, Saliba, Upamecano e Camavinga. Dado-chave, a França sofreu gols em 83% dos jogos fora de casa. O Koundé vinha muito bem, né, no Barcelona e acabou se machucando e nem fez a fase final aí. O Barcelona sofreu bastante sem ele no jogo contra a Inter, né? Se bem que o garoto entrou até que bem ofensivamente. Ponto forte da Espanha: posse com profundidade e alto volume ofensivo em zona 14. Ponto fraco: espaços deixados nas costas laterais após subida dos volantes, Cucurella, né, e Carvajal. Comportamento dominante, pressão alta nos primeiros 30 minutos, controle de ritmo após o primeiro gol. É o time que sofre também, né, defensivamente, assim. Destaque: lateral direito e meia central se alternam em diagonais curtas, gerando ruptura defensiva. Ponto forte: transições. O ponta direito é só Lamine Yamal, né? Ponto forte da França: transições rápidas pela esquerda, infiltração com passes verticais. Ponto fraco: linha defensiva desorganizada sob pressão alta, ainda mais quando linha defensiva reserva, né? Comportamento dominante: prefere reter até o meio e acelerar com o Mbappé na individualidade, um dos melhores jogadores do mundo aí. Destaque: Mbappé responde por 40% das finalizações do time nas últimas cinco partidas. Interessante para ver como é que monta esse time, né? Com o Dembélé, Doué, jogadores jovens aí, Barcola, né? A França tem uma safra realmente muito boa. Padrão estratégico: a Espanha deve controlar as ações com imposição territorial desde o primeiro tempo, explorando a fragilidade da defesa francesa.
Já a França apostará na velocidade e explosão individual como única válvula de escape. A tendência de desequilíbrio tático após o primeiro gol. Não é porque na Eurocopa a França abre o placar e a Espanha vira, né? A Espanha deve impor ritmo alto no início, explorando o lado direito da defesa francesa, enfraquecido pelos desfalques. Deve ser ali com o Williams, né? Bem interessante o jogador também, que talvez se transfira para o Barcelona nessa janela aí, né? A França tende a recuar e buscar Mbappé em transições pela esquerda. Se a Espanha não abrir o placar aos 80 minutos, o jogo pode se abrir para contra-ataques mais perigosos da França. É uma transição muito rápida, né? Da França aí, com o Mbappé e Dembélé. Realmente é um time perigoso aí. Bom, comparativo, né? A gente vê a diferença em favor da Espanha, claro aí. Bom, o que os números escondem, a França finaliza 43% das vezes fora de área, mas converte apenas 6% dessa chance. Já a Espanha concede finalizações de baixa qualidade mesmo com XG alto. Ou seja, a França depende de espaço e talento individual. A Espanha controla a zona perigosa com consistência tática. É um jogo, vai ser um bom jogo, hein? Espero um jogo bem aberto aí. E com favoritismo da Espanha pelo momento, né? A França vem em bom momento também, principalmente com os homens de frente. A Mbappé fazendo bastante gol, Dembélé do em ótima fase também. Bom, aqui a gente tem um jogo de liga, né? Que é o jogo da Série B. Botafogo de Ribeirão Preto e Curitiba. Situação distinta aí, né? Botafogo lá embaixo e Curitiba já na zona de classificação para a Série A. O jogo vai ser no estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto, pela 11ª rodada da Série B. Confronto entre o mandante pressionado pela zona de rebaixamento e o visitante embalado na briga pelo acesso. Curitiba parece que se acertou aí, né, nos últimos. O ano passado foi bem ruim, né? Não conseguiu subir. Mas parece que esse ano deu uma acertada depois de um estadual bem fraco também, né? Bom, XG do Botafogo 1.3, XG é 1.61. A gente vê uma fase que vive o Botafogo aí. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. 5,8 escanteios por jogo, ambos sim 60%. Pontos por jogo 0,8, gols por jogo 2,6. Já o Curitiba foi um XG de 1,37, XG de 1,78 também. 2 derrotas e 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Apondo 2 escanteios por jogo, ambos sim 40%. Pontos por jogo 1,6, o dobro do Botafogo, e gols por jogo 1,8. Bom, informações da competição, né? Série B entra em sua 11ª rodada, com o Botafogo lutando contra o rebaixamento, somando apenas 9 pontos. Já o Curitiba ocupa o G4 com 19 pontos e busca consolidar sua posição de acesso. O confronto marca um ponto de virada para ambos. Sobrevivência para o mandante, consolidação para o visitante. Bom, contexto da partida, o Botafogo chega pressionado por estabilidade em casa, apenas uma vitória em 5 jogos. Já o Curitiba venceu 3 seguidas e demonstra consistência fora, mesmo com baixa posse. Dado-chave, o Botafogo sofreu gols em 100% dos jogos em casa. Olha aí, pessoal, interessante. Curitiba sofreu apenas um gol nos últimos 3 jogos. É bem diferente. Curitiba contratou o Yuri Castilho do Mirassol, né? Acho que é um jogador de Série A aí para jogar na Série B. Bom, análise tática, né? O perfil das equipes. Botafogo, ponto forte. Capacidade de gerar escanteios em volume elevado, mesmo sob pressão. Olha aí, pessoal. Onde tinha mais escanteio, o Botafogo pode estar interessante, hein? Ponto fraco. Inexistência de clean sheets e queda brusca de desempenho após o intervalo. Então o Botafogo toma gol, galera. Talvez um time sem sofrer gols não um Botafogo. Pode valer a pena. Comportamento dominante. Jogo reativo, busca marcar cedo e perde organização defensiva no segundo tempo. Desfalques, volante central com boa chegada à frente, mas sobrecarregado na recomposição. Então tem desfalque aí do cabeça de área. Já o Coritiba vem com ponto forte, eficiência na finalização, mesmo com menor volume ofensivo. A gente viu que é de baixo, né? Ponto fraco, linha de defesa sofre contra times que atacam pelos lados. A gente viu o XG alto, né? Comportamento dominante, compactação no primeiro tempo e busca de contra-ataques em velocidade no segundo. Será que o empate HT tem valor? Destaque. Ponta direita com maior taxa de criação de chances em transições rápidas. Padrão estratégico. A tendência de jogo truncado no início, com o Curitiba apostando em superioridade técnica para controlar o ritmo.
O Botafogo deve adotar postura reativa, mas tende a se expor no segundo tempo se estiver atrás do placar. O Botafogo tem que ir pra cima, né? Mas o Coritiba diria que tá esperando o Botafogo ir pra cima, né? Bom, tendência tática, que vocês vão ver que ela já deu uma especificada melhor, né? O Coritiba deve iniciar com blocos médios, atraindo o Botafogo para seu campo, induzindo erros de passe no terço intermediário. A primeira quebra de pressão deve ocorrer após os 12 minutos, com aceleração direta pela faixa direita, explorando espaço entre o zagueiro e o lateral do Botafogo, que normalmente não recompõe linha. Olha aí, interessante, hein? Isso aqui é muito interessante para fazer em live, né? Dar uma acompanhada, ver como se o jogo se transcorre desse jeito aqui. Se marcar primeiro, Curitiba tende a realiar em 4-1-4-1, compactando o setor central e reforçando o Botafogo, a cruzar bolas de média altura, setor onde o Botafogo converte apenas 11% das finalizações. Se o gol não sair até os 30 minutos, o jogo pode perder ritmo, favorecendo uma entrada tática no segundo tempo, para retomada de intensidade via substituições. Joguinho under, Curitiba vai esperar o Botafogo e tentar sair no contra-ataque, né? Vendo aí o quadro comparativo, né? Escanteio, aí, ó, aquele que a gente falou, escanteios pro jogo do Botafogo pode ser uma boa entrada, hein? Pelo Botafogo estar em uma fase, talvez o odd esteja interessante. Bom, o que os números esperam, outro dado que a gente pediu para ele ser mais específico, mais detalhado aí. O Botafogo gera em média 5,8 escanteios por jogo em casa. Eu falei de escanteio, não estava tão errado. Número que sugere pressão ofensiva. Porém, ao destrinchar as origens dessa jogada, 68% dos escanteios vêm de finalizações travadas fora da área ou cruzamentos interceptados, e não de ações de linha de fundo. Esse dado é muito importante, pessoal. Vou até parar aqui. O que acontece? A gente aposta muito em escanteios quando o time tem muita jogada de linha de fundo. Então, em vez de fazer o famoso corte, tá para dentro e finaliza, não, ele vai até a linha de fundo e tenta cruzar. Isso gera muito escanteio. Então, esse dado aqui é bastante interessante, porque se o Curitiba tiver uma marcação mais controlada, não deixar o Botafogo finalizar muito, então o escanteio perde um pouquinho de valor aqui, tá? Bom, voltando ao texto, né? Isso indica que o volume de escanteios é fruto de desorganização ofensiva, não de pressão qualificada. Exatamente isso que eu estava falando. Além disso, 41% das finalizações do Botafogo em casa ocorrem entre os 20 minutos e os 35 do primeiro tempo, o chamado período de empolgação. Isso aqui é bastante interessante para quem faz live também, viu? Às vezes eu lembro quando eu faço live, eu sempre vou atualizando o nosso. Eu também faço live com inteligência artificial. Eu sempre vou atualizando a cada 9, 10 minutos ali, se acontecer alguma coisa, um gol, um cartão vermelho, alguma coisa de interessante. Mas geralmente esses minutos saem muita coisa mesmo. E após esses minutos, o pessoal até fala, sai muita coisa nos minutos finais do primeiro tempo. Não muito, viu? Pelo que a gente faz live aqui, não acontece muito, não. Fora disso, o time praticamente não consegue gerar XG acumulado significativo, revelando um padrão de queda brusca de intensidade e pouca variação de jogo. Bastante. Isso aqui é muito interessante para quem faz live, viu? Vou falar para vocês, hein? Bom, a gente chegou ao grande jogo do dia, né? Para nós brasileiros principalmente, que é a estreia do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Lá no estádio Monumental de Guayaquil, 8 horas da noite. Não tem altitude, né? Interessante aí. Brasil desfalcado, né? Acho que o Rafinha não joga, tá suspenso. Mas, bom, empolgação, né? Para ver como é que a seleção estreia com o Ancelotti aí. Caras novas da seleção, né? Principalmente o Alexandre aí na zaga. Vira Júnior, vamos ver se o Vira Júnior volta a jogar o futebol. Ele joga no Real Madrid na seleção. Falta do Richarlison também, né? O Brasil tem ali não é bem um centroavante, mas é um atacante. Primeiro time titular dele teve o Estevão como titular, por causa do Rafinha suspenso, né? Então, bem interessante, mas pega o Equador em ótima fase, né? O time começou a eliminatórias com menos 3 pontos por causa da punição de escalação irregular, e mesmo assim na frente do Brasil, em segundo, só atrás da Argentina. Bom, confronto entre Equador sólido em casa e um Brasil em reconstrução, com desfalques importantes e desempenho irregular como visitante. A gente não precisa nem falar como foi o último jogo fora, né, pessoal? 4-0 para a Argentina. Bom, contexto estatístico, XG de 0,9 do Equador, XG de 0,3, muito baixo, hein? Nossa, quase não sofre o Equador. Bem que acesse, né, o treinador do Equador aí, que ele que era auxiliar do Sampaoli. Forma recente, 3 vitórias e 2 empates, não perdeu nos últimos 5 jogos.
4,8 escanteios por jogo, 20% só de ambos sim, é uma defesa muito boa, né? Pontos por jogo 2,5, gols por jogo 2. Mas acho que o jogador tem desfalque também, né? Acho que o Ener Valencia, pelo menos que eu lembro no Inter, tava machucado e ele é titular, né? Bom, Brasil, XG de 1,3, XG 1, forma recente, duas vitórias, dois empates, uma derrota, 5,6 escanteios por jogo, ambos sim de 60%, pontos por jogo 1, gols por jogo 2,2. Pô, aqui é muito difícil, né? Porque o Brasil tá mudando de treinador, outra ideia, difícil fazer alguma previsão aqui, viu? Informações da competição. As eliminatórias sul-americanas chegam à 15ª rodada com o Brasil ainda pressionado dentro do G6, o Equador sonhando com uma classificação direta. Com um mando forte e invencibilidade recente, o Equador quer selar sua vaga. Já o Brasil estreia um novo técnico e tenta superar ausências importantes, principalmente a Rafinha, né? Até a volta do Casemiro também, né? Danilo, bastante jogadores do Flamengo levou, cedeu, né, vários jogadores para a seleção. Contexto da partida, né? O Equador vem invicto a 4 jogos, com 75% de aproveitamento em casa e apenas 0,25 gols sofridos por partida em seu território. Defesa excelente, né? O Brasil chega pressionado após a derrota por 4-1 com desfalques importantes como Neymar, Rafinha e Rodrigo. Neymar não tá nem jogando, né? Mas o Rodrigo realmente é um desfalque importante, né? Não tá machucado também, não veio. Dado-chave, o Brasil tem apenas 20% das vitórias fora de casa nas eliminatórias. O desempenho do Brasil fora de casa é bem ruim, né? Perdeu o Paraguai também. Ponto forte do Equador na análise tática, que bloco defensivo compacto e consistente com transições curtas e eficientes, a gente percebeu, né? Ponto fraco, dificuldade em manter posse sob pressão no meio-campo. Comportamento tático dominante, pressiona no início, administra vantagem com linha baixa e zagueiros sólidos. E o Equador tem a zaga nova, né? Porque o Nenhor Arboleda tá indo, acho que o Félix Torres do Corinthians também não tá indo, uma zaga diferente. Destaque: zagueiros centrais iniciam construção com passes verticais e boa leitura de jogo. Bom, já o Brasil, ponto forte. Potencial técnico individual e mobilidade nas pontas, né? Vini Júnior, Estevão, é o time Martinelli, né? Time muito interessante ofensivamente aí. Ponto fraco, linha defensiva desorganizada fora de casa, sofre com infiltrações. Isso vai ser bem interessante. Quem vai ser os zagueiros, né? Ele até testou o Alexandre como titular, né? Marquinhos Alexandro. Não, nos últimos jogos estava jogando o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Tem o Bremer também, né? Vamos ver. Interessante para ver como é que o Brasil vai jogar aí no último jogo contra a Argentina foi um desastre. Comportamento tático dominante, jogo reativo tenta acelerar transição ofensiva com velocidade. Destaque, volante central responsável por cobrir espaço e iniciar transições ofensivas com passes longos. Volta do Casemiro, né, pessoal? Bom, padrão estratégico, a tendência de um jogo travado com domínio posicional do Equador e um Brasil precavido. O primeiro tempo deve ser marcado por estudo com aumento do risco e exposição brasileira no segundo tempo, especialmente se o resultado não for favorável. Esse é um jogo muito difícil, né? Você definir um padrão aqui, né? Bom, tendência tática, e mais uma tendência mais específica, né? O Equador deve iniciar com um bloco médio alto, será? Marcando sob pressão nos primeiros 10 minutos para forçar erros na série de bola brasileira. Aí o Brasil, tanto com o Diniz quanto com o Dorival, tentava sair tocando, né? Vamos ver como é que vai ser com o Ancelotti. Especialmente pela direita, onde o lateral substituto deve atuar sem entrosamento. Brasil, lateral direito, Danilo. Não sei se o Danilo vai entrar de lateral direito, mas provavelmente. Entrosamento. A partir dos 15 minutos, o time equatoriano tende a recuar sutilmente, mantendo superioridade numérica na intermediária e convidando o Brasil ao erro na construção. Aí quando jogou o Wanderson jogou muito mal, né? E o Wesley contra a Argentina também não foi tão bem. Bom, sem Neymar, Rafinha e Rodrigo, o Brasil provavelmente apostará em inversões rápidas e bolas diagonais para explorar as costas dos laterais adversários, mas com pouca profundidade, sem nove, né? Se não encontrar vantagem até os 30 minutos, a equipe brasileira tende a alongar a posse e desacelerar, favorecendo a compactação do Equador. É interessante ver como ele vai armar esse meio, né? Com o Casemiro o não sei, porque ele estava jogando com dois volantes que não era muito de marcar, né? André, Bruno Guimarães. Bom, vamos ver, né? O risco maior para o Brasil está entre os 50 e 65 minutos, quando historicamente sofre mais gols fora de casa.
Esse intervalo é o ponto de ruptura ideal para o Equador buscar o gol da vitória, isso que é bem interessante, hein? Com o apoio da torcida, jogadas de bola parada ou infiltrações de segunda linha. Bem interessante, isso, hein? Quadro comparativo, aí tem um número interessante, né? Que é o escanteios, mais escanteios para o Brasil, né? Por causa do volume também, né? O Brasil, querendo ou não, tem volume e não tá conseguindo converter muito, mas o Brasil tem volume, né? E jogadores que finalizam, né? Principalmente o Rafinha, né? Rafinha e o Rodrigo finalizavam bastante ainda, de fora da área. Bom, o que os números escondem para esse jogo? Apesar do Equador ter uma média modesta de XG, 0,9 no geral, 60% de seus gols em casa nas eliminatórias vieram entre 50 e 70 minutos, quando o adversário começa a se desorganizar taticamente. Mais específico ainda, dos 7 gols marcados em casa, 5 aconteceram após interceptações no setor esquerdo defensivo, seguidas de 3 passos curtos até a finalização. Bem interessante isso. Isso revela que o Equador não depende de volume ofensivo ou posse dominante para ser eficiente. Seu padrão de gols vem de recuperação alta ou média com transição curta e alta conversão neste intervalo de 20 minutos no segundo tempo. Aqui é para ficar de olho, porque o Equador geralmente tem um time físico também, né? É um jogo de campeonato. Os jogadores é muito físico, né? Caicedo do Chelsea, ótimo jogador. Bom, passando para o próximo jogo das eliminatórias da América do Sul, nós temos Paraguai quinto colocado contra o Uruguai terceiro colocado. O Paraguai melhorou bastante, né? Mudou, venceu o Brasil, inclusive, lá no Paraguai, time que melhorou. O Uruguai constante, mas boa colocação no terceiro lugar. Bom, confronto direto por vaga com o Paraguai invicto e o Uruguai pressionado por desfalques críticos. O Paraguai tinha feito uma Copa América bem ruim, né? Trocou de treinador, melhorou bastante. Bom, XG e XGI praticamente iguais do Paraguai, praticamente não iguais do Paraguai. 3 vitórias, 2 empates nos últimos 5 jogos, 5,8 escanteios por jogo, 40% de ambos marcam, 2,4 pontos por jogo, mesma coisa de gols por jogo. Já o Uruguai, bem ruim, né? Como esperado, XG de 0,70, mais um XG de 0,80, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota nos últimos 5 jogos, 4,2 escanteios por jogo. Ambos sim, também de 40%, pontos por jogo 0,8, gols por jogo 1,5. Esse mais escanteio, o Paraguai pode estar interessante também, né? Eu não sei como está a odd, mas tem valor aí, vai dar uma diferença de ver no gráfico, ó. Bom, informações da competição, né? Paraguai e Uruguai estão empatados com 21 pontos, lutando diretamente por uma vaga direta no Mundial. A rodada 15 pode consolidar a posição de um e fragilizar o outro. A sanção da FIFA que limita a torcida adiciona um elemento extra de tensão. Nem estava sabendo disso. Limita a torcida. Ficar de olho, hein? Não estava sabendo disso, não. Bom, contexto da partida: Uruguai cheio desfalcado de Valverde, Nunes e Rocher. Nossa. Rocher jogou um jogo só esse ano, se eu não me engano. Mas é difícil, hein? O favoritismo do Paraguai fica maior aqui. O Paraguai está completo com alta moral em sequência de 8 jogos invicto. Dado-chave, o Uruguai ainda não venceu fora nas eliminatórias. Ó um Pantherzinho com valor aí nessa vitória do Paraguai. Bom, ponto forte do Paraguai: controle de jogo e construção lateral, com meio campo participativo. O Brasil foi muito isso, no meio campo dominou o meio campo brasileiro e, nossa, com jogadores ali bem interessantes, jogadores já no Brasil, inclusive, né? O Bobadilha, o Vila Sante do Grêmio. Ponto fraco: vulnerável em bolas paradas defensivas. Não lembrava disso. Comportamento tático dominante, pressiona nos primeiros 20 minutos e busca vantagem inicial. Foi justamente o que aconteceu contra o Brasil, né? Destaque: laterais com alta taxa de participação ofensiva. 35% das jogadas vêm pelas laterais. Interessante, né? Contra o Brasil, jogaram, se não me engano, jogaram com a linha de três, né? Com o Júnior Alonso do Atlético Mineiro jogando como lateral esquerdo, mas bem interessante. Lateral direito, não lembro quem é. Bom, Uruguai, ponto forte: compactação defensiva no primeiro tempo e capacidade de anular espaços. Ponto fraco: baixíssima efetividade no ataque fora de casa. É. E sem o Darwin Núñez ainda vai ser pior ainda. Comportamento tático dominante, espera o erro do adversário e tenta transições rápidas. Já é assim há bastante tempo o Uruguai, né? Destaque: meio campo desfalcado. Substitutos ainda sem entrosamento. É, perdeu o melhor jogador, né? O Valverde é o melhor jogador do time. Padrão estratégico: a partida tende a ser amarrada e estudada com o domínio territorial do Paraguai e Uruguai retraído, tentando sobreviver aos desfalques. A baixa capacidade defensiva uruguaia se acentua sem seus principais nomes.
Olha, fazer um Paraguai sem sofrer gols aqui tem valor, viu? E deve ter uma odd interessante. Bom, tendência tática, o Paraguai deve iniciar o jogo com pressão em bloco médio alto, explorando os corredores laterais com amplitude para gerar cruzamentos de média distância. Foi assim que fez gol contra o Brasil, né? Sua principal fonte de criação nos jogos em casa, o lado direito com maior participação ofensiva. Tende a ser o canal preferencial de construção, com sobreposições entre lateral e meia. Se eu não me engano, foi assim contra a Argentina também. O Uruguai se envolver para verticalizar e Nunes para atacar espaço deve recuar para a linha de 5. Interessante, hein? Bielsa jogando linha de 5? Já jogou já. Em fase defensiva, apostando em encaixe setorizado e transições com 2 toques no máximo. A ausência de referência ofensiva indicará um comportamento mais reativo e travado, tentando reduzir o número de posses longas. Bem interessante, será que o Arrascaeta vai ser titular? Se o Paraguai não marcar até os 30 minutos, o ritmo tende a cair e o Uruguai deve encaixotar o jogo entre as intermediárias. A tendência de uma segunda etapa lenta e sem troca de intensidade. Padrão de under clássico. Valor. Bom, aqui já deu a dica pra gente. Olha a diferença de escanteios, hein? Diferença de tudo, né, na verdade, a favor do Paraguai. O Paraguai realmente vem em boa fase. Bom, o que os números escondem, o XG do Paraguai em casa, 1,4, sugere produção ofensiva razoável. Mais 43% das finalizações vêm de fora da área, sendo que apenas 9% são finalizações claras. Bichas. Nossa, bem baixo. Já o Uruguai, que sofre poucos gols fora, permite média de 6,2 finalizações dentro da área por jogo. Nossa, muito alto. Número mascarado pelo baixo XGA, realmente. Resultado direto de jogos com poucos ataques adversários. Eu diria que é um péssimo nível dos atacantes, né? Ou seja, risco real de falso domínio paraguaio, posse e volume sem profundidade. Se não houver filtração no intervalo entre zagueiro e lateral, o Paraguai pode estagnar ofensivamente, mesmo com posse elevada. Vai depender da qualidade ofensiva do Paraguai, né? Bom, próximo jogo aí nós temos o Chile, né? O último colocado das eliminatórias contra a Argentina, o primeiro colocado, né? Já classificado para a Copa do Mundo, jogo às 10 horas no Estádio Nacional de Santiago. Bom, vamos falar um pouquinho dos dois times. O Chile em péssima fase, né? Geração envelhecida, não conseguiu renovar a geração, né? Desde a última, acho que na última Copa já era um time bem, última eliminatórias, né? Nem foi para a Copa, já era um time bem ruim. E a Argentina, bom, fala o que da Argentina, né? Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo aí. Acho que ao lado de Espanha e França, que é outro jogo que a gente for fazer, são os três grandes favoritos, né? A Alemanha é bem inconstante. A Inglaterra, a gente não sabe o que esperar da Inglaterra com o Tuchel no comando, mas já era interesse também. Portugal, a gente já viu que estava oscilação, né? Brasil, que esperar do Brasil com o Ancelotti aí. Mas a Argentina, com certeza, Argentina, Espanha e França são os grandes favoritos aí para surgem hoje, né? Como os três grandes favoritos à Copa do Mundo. Bom, confronto entre uma Argentina, um Chile desesperado e uma Argentina já classificada que deve poupar titulares. Partida com tendência tática defensiva e resultado apertado. Ele deve mexer bem no time, né? E tem novidades, né? A Argentina com vários garotos aí, fez um Mundial Sub-20 que o Brasil foi campeão interessante, né? Chegou a golear o Brasil no primeiro jogo, mas depois era um quadrangular, né, para definir o campeão. Mas tem jogadores do River, o Ekecheve, né? Não lembro o nome dele agora, mas tem outro jogador do River que o Real Madrid e PSG estão disputando. Então ele vai botando a molecada para jogar também, né? Interessante para eles, né? Bom, contexto estatístico, XG gigante do 2,25 do Chile, XG é 1,29. Nossa, como os números não dizem tudo, né? De forma recente, uma vitória, 2 derrotas e 2 empates, 4,5 escanteios por jogo, 43% de ambos sim, 1,29 pontos por jogo e 1,14 gols por jogo. Bom, a Argentina, a gente vai ver aqui que a Argentina fora de casa não é um bom time assim, né? Como é em casa, né? XG de 1,5, mas XG é de 1,88. A Argentina jogou muito mal fora de casa contra o Paraguai, né? Eu lembro desse jogo, jogou muito mal, foi dominado pelo Paraguai. De forma recente, 4 vitórias e 1 derrota. Escanteios por jogo 4, ambos sim 40%. Pontos por jogo 1,13. Gols por jogo 1,5. Bom, informações da competição, fase final das eliminatórias, a Argentina já classificada na liderança isolada. O Chile é o último colocado com apenas 10 pontos, encara uma partida decisiva para ainda sonhar com a repescagem. É muito difícil, né? A média de gols da competição é baixa, 2,1, o que reforça o peso estratégico de cada resultado nessa reta final.
É, o jogo começa a virar um jogo meio jogos tensos, né? Porque é a última chance de você ir para a Copa do Mundo, né? A Argentina já tá lá, no Chile, só um milagre. Bom, o contexto da partida, o Chile chega sob forte pressão, com o técnico ameaçado e defesa que se comporta melhor em casa. A Argentina, por outro lado, joga sem alguns titulares importantes, Otamendi, Enzo e Paredes. É interessante, Enzo que fez um final de temporada no Chelsea muito bom, né? E costuma render menos fora de casa. Dado chave, a Argentina venceu apenas 25% dos jogos como visitante nas eliminatórias. Ou seja, a Argentina, mesmo líder fora de casa, não vem bem, né? E aí, assim, deve poupar para esse jogo, mesmo com favoritismo, não sei se é interessante, não. Bom, análise tática, né? Ponto forte, recuo inteligente e compactação defensiva em casa do Chile. Se tem algum ponto forte, o Chile, né? Ponto fraco, baixa conversão ofensiva e finalizações apressadas. A gente viu, né? Que é alto e mesmo assim o time tem vive em uma péssima fase. Comportamento tático dominante, espera-se contra-ataque com duas linhas de quatro. Não sei o que é interessante nisso. Destaque, zaga central que protege bem a entrada da área. Baixo XGA em casa. Isso realmente foi claro aí. Bom, Argentina, ponto forte. Controle de posse em triangulações entre meio e ataque. É um meio campo muito forte, né? Com Depô, o Enzo que não joga. É um baita time argentino. McAllister, né? Ponto fraco, perde profundidade e intensidade sem seus titulares fora de casa. É, mas o Messi não jogou contra o Brasil, jogou Almada e a Argentina atropelou, mas comportamento tático dominante, circulação lenta e busca por espaço central. É um time é interessante, o time trabalha após trabalho, do nada dá uma esticada, né? Principalmente buscando o Álvares, né? E o Lautaro que vem em grande fase também, né? Mesmo que tenha perdido aí a Champions para o PSG. Destaques, volantes que iniciam a construção ofensiva com passes curtos e seguros. É um time muito bom. Ver quem vai ser o volante no lugar do Paredes, né? Não consigo pensar que quem deve substituir o Paredes, né? Bom, padrão estratégico, a dinâmica esperada de uma Argentina com mais posse, mas com dificuldade de quebrar o bloco defensivo do Chile. Eu acho que ele vai testar muita gente, viu? Vai testar galera que já tá na Copa, ele já não precisa pontuar, então deve fazer muitas mudanças aí. Bom, principalmente no primeiro tempo, então o jogo tende a se arrastar com poucas finalizações claras, e o Chile pode explorar o erro com bolas paradas ou transição rápida. O problema é que a Argentina, se for um pouquinho inteligente, deixa o Chile se desesperar e, meu, contra-ataque em cima de contra-ataque, viu? Bom, tendência tática. A tendência de um primeiro tempo controlado pela Argentina com posse lateralizada, mas sem penetração efetiva nas costas da defesa chilena, que atuou com uma linha de quatro recuada e dois volantes bem alinhados à frente da área. O Pulgar, né? O Pulgar tá machucado, né? Não sei se ele foi. Eu lembro no último jogo do Flamengo ele não jogou, jogou o Alan. O Chile inicia em 4-4-2 reativo, pressionando somente após o meio campo, forçando a Argentina a girar a bola até o erro. Não sei se esse jogo vai ser assim, não, né? Caso o jogo permaneça empatado até os 60 minutos, a Argentina tende a acelerar com entradas de peças ofensivas mais móveis, abrindo espaço para transições chilenas nas costas dos laterais. É algo que a Argentina sofre um pouco, né? Os laterais. O lado esquerdo um pouco menos, né? Porque joga o. Esqueci o nome dele agora. Dos laterais argentinos, mas ele mais se protege mais, né? O lateral direito realmente sai um pouco mais, mas também não com muita qualidade. É, que sofre com coberturas lentas quando o Molina não está em campo. É o Molina lateral direito, né? Bom, comparativos em estatística, né? Que o da Argentina do Chile maior. Só tem o maior, mas pouca coisa. E a Argentina faz mais gols por jogo. Bom, aqui o que os números escondem, né? Apesar de a Argentina manter média elevada de XG, 2,1 2,10 geral, 47% dos times vêm jogadas iniciadas em passes horizontais entre volantes e zagueiros. Ou seja, estrutura de volume posicional e não de superioridade qualitativa. Eu não entendi isso aqui. Jogada iniciada em passes horizontais entre volantes e zagueiros. É o mais esticado. Eu lembro o jogo na Copa América contra o Canadá, era justamente isso. Era um jogo lateralizado, o Canadá, um jogo muito físico, né? Só que do nada esticando o Messi, ele ganhava quase todos da zaga e a Argentina criou muitas chances do jogo. Mas até perdeu alguns jogos, até saiu machucado depois. O Canadá apanhou bastante do jogo. Então realmente tem isso, né?
Enquanto o Brasil foi bem isso também, né? Muito jogado, nada, uma bola esticada e alguém aparecendo atrás da zaga. Bom, esse padrão geral do volume de finalizações de média distância, 43% fora da área. O Depou finaliza bastante até, né? Com apenas 0,07 de XG, não tanto no gol. Por estimativa que infla o dado bruto sem refletir real agressividade ofensiva. Esse detalhe é potencializado fora de casa, onde a ausência de Enzo e Paredes reduz ainda mais a verticalidade nos passes e a criação entre linhas. Ah, entendi. Então, assim, é um jogo horizontal, horizontal, do nada do esticão. E é bem assim mesmo, né? Exatamente. Eles lembram do jogo da Argentina, é justamente isso. Bom, pessoal, foi isso. A análise dos jogos dessa quinta-feira, dia 5. Nós temos mais jogos, que é o jogo do quadrangular da Colômbia, tá? Eu não coloquei aqui, mas vai estar no nosso Twitter lá. Mais ou menos uma análise em texto aí que a gente pensou do jogo, né? Mas, basicamente é isso. A gente tem alguns outros amistosos. Amanhã a gente tem os jogos das eliminatórias Na verdade, já tem hoje, né? Da Europa, né? Tem jogo interessante, Noruega e Itália. Data FIFA, né, pessoal? Muita gente não gosta. Eu também não sou muito fã não, de data FIFA. Gosto mais de jogos de clube, né? Mas pelo menos estamos entrando aí nas retas finais aí de data FIFA, né? Acabando as eliminatórias, acabando a Nations League, né? Então o jogo vai ser bem interessante. Agora de manhã também tem Austrália e Japão, tá no Twitter também. Provavelmente quando o vídeo entrar já vai ter acontecido esse jogo. Mas é isso, a gente vai continuar fazendo as análises aí. Esse vídeo eu tô gravando de manhã, então o vídeo vai entrar um pouquinho à tarde, talvez entre ao meio-dia. Tô tentando acertar o horário ainda com as minhas outras tarefas de trabalho e tentando alinhar o trabalho com isso. Mas acho que a gente vai alinhando também a apresentação, deixando ela mais específica, mais detalhada, que é o nosso ouro aí, né? E também eu vou ver se eu faço hoje a análise dos jogos da terça-feira, né? Eu fiz o da segunda, o que teve dentro do padrão, o que fugiu do padrão. Pra gente aprendendo, a gente vai aprendendo junto, vou atualizando os filtros juntos com tática e aqui, vocês vão ver a evolução junto aí, beleza? Pessoal, é isso. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho. Tem alguma dúvida, mande comentário, segue a gente no Twitter lá. As outras redes sociais a gente tá atualizando, mas vai ficar bem completinho aí. E bora pra próxima. E assim, né, pessoal? Quem for entrar no mercado aí, poste com responsabilidade, cuidado, mente fria, não se empolgue muito, bote só aquele truquinho ali. Tenta entender o seu método, criar seu método para não acontecer um descontrole aí. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.